pessoal, o livro de hoje, o Ateneu, Raul Pompeia. O Ateneu é uma obra um tanto quanto polêmica do naturalismo no Brasil. Foi uma obra publicada em 1888, final do século XIX, comecinho do século XX, né? É uma obra que traz características realistas por causa do ambiente que é retratado, do espaço que é retratado, do espaço que nos é apresentado, né, que é o Ateneu, que é um colégio interno e um colégio interno para homens. E além disso, traz, além de elementos realistas, elementos impressionistas e expressionistas, da França e da Alemanha, e principalmente é naturalista por causa das teorias do determinismo de Taine. Então, o determinismo está bem presente aí nessa obra. O que é o determinismo? O homem, ele é fruto do meio, da raça e do momento histórico. Então, nesse ambiente coletivo que nos é apresentado, todos os personagens, eles têm a sua conduta atrelada às pessoas com as quais eles convivem, a todas as pessoas que fazem parte do seu círculo ali de amizade, de convivência. Assim como a outra obra naturalista conhecida, o Cortiço, o Ateneu também é um espaço coletivo, é um colégio interno. E a história, ela tem muita relação com a história de vida do escritor. Vocês sabem que nós devemos separar o narrador do escritor. Essa história, o Ateneu, é narrada em primeira pessoa, pelo personagem Sérgio. Só que a própria história se confunde com a história de vida de Raul Pompeia. Em que sentido? Raul Pompeia, ele também frequentou esses colégios, também foi a colégios internos, e Raul Pompeia também, isso graças a todos os estudos feitos, né, sobre ele, também tinha algumas características que o apresentavam à sociedade dentro de um contexto de homossexualidade. Então, o Raul Pompeia, ele e Sérgio, é como se eles tivessem essa relação de proximidade. Então, nós colocamos o Sérgio, que é o personagem principal, que é o narrador da história, como o alter ego do escritor. Raul Pompeia, além de frequentar os colégios internos, ele também, né, ele tinha um lado bem sensível, um lado que se mostrava insatisfeito com algumas questões sociais, um tanto quanto polêmico. Ele polemizou com Olavo Bilac, com outros escritores, e por fim ele acaba se matando, ele comete suicídio, ele se mata na frente da sua mãe na noite de Natal. Então a história de vida dele é uma história um tanto quanto conflituosa, e ele apresenta para nós o Ateneu como, entre aspas, se fosse a sua própria história, né, de vivências ali dentro de um colégio, de entendimentos ali com os colegas, de frustrações, de perdas, de imoralidade, de tentativa de encontro consigo mesmo, de distanciamento da família. No início da narrativa aparece para nós a seguinte fala do pai para Sérgio, para o personagem principal: "Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta." Entrar no colégio interno era motivo de muito orgulho para os pais. Quando os pais conseguiam uma vaga para os filhos, quando os filhos tinham, né, a conduta adequada para entrar num colégio interno como esse, era motivo de muita satisfação familiar. E o pai conseguiu matricular o Sérgio nesse que era considerado um dos melhores colégios do Brasil. É claro que é um nome fictício, não existiu realmente o Ateneu, mas outros colégios daquela época também tinham esse mesmo trato
com os estudantes, né? Por isso, o Aloysio de Azevedo resolve mostrar para nós essa realidade. Claro que quando a gente pensa de uma obra ficcional, ele está sendo um tanto quanto caricato em relação a alguns personagens, algumas situações, enfim, né? E aí, no primeiro momento, Sérgio vai para o Ateneu deslumbrado, imaginando que ele entraria num lugar que mudaria completamente a sua vida, um lugar maravilhoso, um colégio maravilhoso, porque antes das matrículas era comum que houvesse um desfile na cidade, né? Tipo um desfile cívico, né? Mostrando todos os estudantes. Então, era considerado um colégio que se associava à disciplina, que dava importância à disciplina, dava importância ao caráter do jovem, né? E foi com essa expectativa e perspectiva que o Sérgio é deixado lá na porta aos 11 anos de idade pelo pai para começar a estudar no Ateneu. Porém, quando ele chega, ele é recebido pelo Aristarco, que é o dono do Ateneu, que é um homem que tem a ver, o nome dele, né, tem a ver com aristocrata, né, com poderoso, com aquele que toma conta ali das questões financeiras, né, sociais e tudo mais. E o Aristarco era casado com a Dona Ema. A Dona Ema, olha só o nome, né? Ema tinha relação com mãe. E a primeira coisa que fizeram com ele lá no Ateneu foi cortar o cabelinho dele. Ele tinha o cabelo todo cacheadinho e aí eles cortam o cabelo dele, né? Então, quando corta o cabelo dele, é uma metáfora da perda da inocência. E é naquele momento também que, de maneira bem psicanalítica, bem freudiana, né, nós entendemos que há esse complexo de Édipo. Ele se apaixona por aquela mulher, né, um amor assim materno, um amor que ele não teve, já que ele foi tirado do seio familiar ainda jovem, ainda criancinha, né, praticamente criança, né, pré-adolescente, aos 11 anos de idade. E quando ele chega no Ateneu, cabelo raspado, ele percebe que é um colégio completamente diferente daquele colégio que ele havia visto ali no desfile. Havia muitas questões que ele se sentia desconfortável e ele olhava para aqueles amigos, né, para aquelas pessoas que viviam ali com ele e não conseguia se encaixar. Sabe quando você está ali meio perdido? Então, o que ele fez? Ele se adequou ao meio. O meio foi mais forte que ele. E aí ele começa a se comportar como os amigos, né? Os colegas de internato dele. O primeiro personagem que é apresentado como um amigo dele, um colega, é o Rebelo, que é um jovem também com características meio afeminadas. Um estudante também que não possuía um comportamento tão adequado assim, era um tanto quanto rebelde, né? O segundo que é apresentado para nós é o Sanches. E o Sanches salva o Sérgio de um afogamento, de uma piscina grande lá no colégio, né? E depois que ele salva, ele se sente no direito de tentar violar a sexualidade do Sérgio, né? Ele se aproxima do Sérgio com esse intuito aí sexual. Além desses dois, outros personagens também apareceram. Aparece depois o Barreto, que é um personagem religioso. Então há essa discrepância também dentro desse ambiente, um personagem religioso. Então Sérgio busca tentar se comportar como o Barreto, para que ele pudesse melhorar suas notas, para que ele pudesse se sair bem. Até mesmo quando o Sérgio sai para visitar os pais, que é algo assim esporádico, já que ele vivia no colégio interno, né? Os pais percebem essa diferença nele, né? Que ele não era mais a mesma pessoa. E a sordidez do comportamento de Aristarco, que é o dono do Ateneu, a maneira como as relações humanas serão construídas ali no Ateneu, isso tudo é muito forte. E como eu disse, é sempre o meio, sempre as amizades,
sempre todas aquelas pessoas que estão ali fazendo parte da minha vivência que vão influenciar no meu comportamento. Este é o determinismo de Taine. Essa é a ideia de romance de tese, por isso que ele se enquadra no naturalismo. Bom, depois do Sanches, aparece um outro personagem também, um tanto quanto polêmico, que é o Franco. E o Franco joga uma garrafa de vinho na piscina. Vários deles ali são considerados culpados. Existe ali depois um desconforto, porque nem todos fizeram parte, né, dessa situação, e alguns são considerados culpados, alguns estudantes se revoltam contra o Aristarco. Posteriormente, ele começa a se envolver com um bibliotecário chamado Bento Alves. Esse bibliotecário, ele nutria por ele um sentimento que era considerado um sentimento feminino. Ele usa a seguinte frase: eu o estimo femininamente. Por quê? Justamente por causa da forma como o Bento o tratava, como ele concebia essa relação ali de afeto. Então era um afeto muitas vezes deturpado, um afeto mal trabalhado, e era comum para a época culpar essas instituições por desempenhar um papel, aquela que define a sexualidade, o comportamento sexual, né, ou o envolvimento amoroso. Nós sabemos que hoje esses ditos, né, eles caíram por terra, mas para a época era comum se estabelecer essa conexão com esses ambientes, né? Como nós vemos aí no Ateneu, como nós vimos também no Cortiço, que trata sobre o assunto da homossexualidade abertamente, e muitas vezes aparece também como uma doença. A amizade de Bento e Sérgio era tão grande que durante as férias um vai visitar o outro. E é uma amizade tão intensa, uma amizade um tanto quanto destrutiva, que na volta às aulas eles acabam tendo um desentendimento na escola, né, no colégio, no Ateneu, acabam se agredindo, e o Aristarco tenta entrar ali na briga para separar, e ele também acaba participando ali da briga, né, acaba apanhando e resolve expulsar o Bento do Ateneu. Posteriormente, depois que o amigo já não estava mais no colégio, né, o Bento, que era a sua referência, ele faz amizade com Egbert. E é o Egbert justamente o amigo que se aproxima dele sem nenhum interesse, porque todos os outros haviam se aproximado com um interesse. Ou o interesse de prejudicá-lo, ou o interesse sexual, ou o interesse de colocar a culpa nele, né, de prejudicá-lo, obviamente, mas o Egbert tinha esse intuito de amizade verdadeira em relação ao Sérgio. E o Egbert, ele tinha notas ótimas, era um excelente aluno, era uma excelente referência, uma excelente amizade para o Sérgio. Egbert foi convidado pelo diretor, pelo Aristarco e pela mulher dele, pela dona Emma, para participarem de um jantar na casa deles, né? E eles vão. E quando eles estão em meio ao jantar, Sérgio percebe que ele nutria pela Emma, pela mulher do Aristarco, essa relação de amor platônico, essa relação de complexo de Édipo, ele percebe. Então, quer dizer, a relação dele com o Aristarco era uma relação conturbada, pesada, já que o Aristarco ele era um homem cruel, rude, e com a Emma era justamente o contrário. Essa relação de, ao mesmo tempo, de amor de mãe, mas também de amor de homem para mulher, tá? E é claro que esse envolvimento dele com o Egbert também tem uma relação de proximidade e de algo com um intuito sexual, mas talvez nem ele mesmo soubesse. E quando ele encontra a dona Emma, quando ele vê a dona Emma, quando ele recebe os carinhos dela, ele percebe que ele gostava de mulher realmente, né? Que não era um carinho masculino, que era o que ele realmente
havia procurado, era o que ele estava precisando para nutrir ali os seus sentimentos íntimos. Após o jantar, o Franco acaba falecendo de uma doença misteriosa. Iria ocorrer no Ateneu, agora nós já estamos encaminhando para o final, uma homenagem ao Aristarco. Ele receberia um busto, né, de bronze que ficaria em frente ali à escola e todos iriam homenageá-lo, a banda de música tocaria, homenagens infinitas a ele, que era considerado um homem da educação. E fica claro para nós esse comportamento dele atrelado às falsidades burguesas em relação à educação. Essa questão do monetário, do dinheiro, da ausência de qualidade, do aburguesamento da educação, né? Do intuito de mostrar que a educação não é aquilo que realmente parecia ser, e de todos aqueles estudantes que eram vítimas daquele meio nos quais eles estavam inseridos, né? E aí, nesse dia da homenagem, acaba que houve um incidente, e nesse incidente o colégio pega fogo. E aí o fogo destrói tudo, absolutamente tudo. O incêndio culmina com o fim da escola, né? É como se houvesse essa destruição total. Essa destruição, ela é simbolicamente pensando que esse alter ego, né, destrói todo aquele ambiente que fez com que ele sofresse, fez com que ele se sentisse menor, ou fez com que ele não se conhecesse, um ambiente traumático, né, como se ele quisesse exorcizar isso. E ao mesmo tempo fazer uma crítica ao ensino no Brasil naquela época, a como as escolas se beneficiavam dos estudantes, não oferecendo a eles um ambiente adequado, não oferecendo a eles uma possibilidade de crescimento intelectual, já que o ambiente era um ambiente que não fornecia a ele esses subsídios, né? É claro que, como nós dissemos, é uma linguagem tanto quanto caricatural, mas nós conseguimos perceber que havia sim esses elementos nesses ambientes na respectiva época.